Controle social é um conceito que ele é forjado na sociologia para designar uma série de normas e padronizações de comportamento e de performance dos indivíduos que compõem isso que nós chamamos de sociedade. São regras que estão apoiadas em valores éticos, dentro de uma noção de ética particular e específica, e de valores também morais, né? Tomando de empréstimo algumas discussões Foucaultianas acerca das sociedades disciplinares, onde ele discute muito bem no livro Vigiar e Punir, dentro de toda essa conceituação e discussão acerca da biopolítica na prisão e o modelo de panótipo, que é o modelo de vigilância das prisões, onde você controla a manutenção do espaço, onde você controla principalmente os corpos que estão alocados nesse espaço a partir desse modelo de vigilância, né? É a primeira aproximação de uma certa punição dos corpos que estão indóceis, dos corpos que estão conflituosos com a lei, conflituosos com essa noção de ordem e com essa noção de moral, que isso marca muito essa época, essa demarcação temporal da modernidade. Já Deleuze, ele quando vai fazer essa reflexão acerca desse modelo de sociedade disciplinar, não se aplica mais a um contexto contemporâneo. E aí ele vem nos alertar acerca de uma outra discussão, que é a sociedade de controle, que não mais tem um panótipo enquanto a sua ênfase de exercer o poder, mas que o controle ele acaba se desviando, estabelecendo suas linhas de fuga a partir de outras formas de controlar, de contingenciar e de regrar de fato a performance do cidadão, a performance da cidadã dentro disso que nós chamamos de sociedade, né? E dentro dessa sociedade de controle tem vários artifícios e tem várias outras formas e maneiras de garantir essa autonomia do Estado e esse poder do Estado com relação aos nossos corpos. É necessário a gente pensar hoje em controle social a partir de uma realidade muito próxima nossa. E tomando assim como exemplo de como esse controle social ele se aplica hoje em modelos contemporâneos de sociedade, a gente pode tomar como empréstimo a discussão da polícia militar. A polícia militar hoje ela se apresenta enquanto um braço do Estado, né? É um órgão do Estado que corresponde pela manutenção da ordem, que corresponde pela manutenção da moral. Porém, a polícia militar, em sua performance, desde a sua institucionalização e desde os tempos atuais, as suas praxis de controle estão alocadas em corpos específicos, em locais específicos. E os corpos que mais sofrem as insígnias e os algozes desse controle são os corpos negros, são os corpos periféricos. São os corpos negros que ocupam majoritariamente as celas dos presídios brasileiros e são os corpos negros que ocupam majoritariamente as gavetas dos necrotérios. São os negros que mais morrem em confrontos com a polícia, são os negros que mais morrem em confrontos entre grupos da sociedade, são os negros que mais são presos e que são encarcerados. Então não tem como a gente pensar hoje em controle social sem fazer uma reflexão acerca de como esse controle virou uma praxe pedagógica do racismo no Brasil e de um racismo que é institucionalizado. Não tem condição da gente falar de controle social sem falar desse modelo racista onde coloca e onde aloca principalmente determinados segmentos da sociedade, e esse segmento tem cor, esse segmento tem classe social, e esse segmento tem geografia, compõem, ocupam determinado espaço geográfico. São as favelas, os principais lugares e as principais ambiências onde estão controladas por essa manutenção de ordem, por essa manutenção social. São os corpos negros que são os principais punidos dentro dessa praxe de controle, e são as pessoas pobres que sofrem na sua pele e que sofrem no dia a dia todas essas problemáticas do controle. A gente pode pegar como exemplo, não precisamos ir longe, não precisamos nos deslocar de continente, mas um exemplo do Rio de Janeiro que vive nesse atual momento esse processo de militarização das favelas. A militarização é um artifício do Estado, é um artifício do Exército e de todos os seus órgãos complementares, das polícias,
para conter e para manter determinado segmento social nos seus locais e nos seus espaços. Então, o controle social hoje, antes quando se compreendia enquanto paradigmas de ordem e de moral, ele hoje serve como um grande braço para a manutenção do racismo e para a manutenção e legitimação do extermínio da juventude negra, tendo como principal justificativa e álibi a guerra às drogas, que é uma guerra que a gente sabe que tem sido um projeto falido há muitos anos. Toda essa política que se faz em torno das drogas é uma política que não tem nenhuma validade, é uma política hoje que, como os movimentos sociais e os grupos antiproibicionistas apelidam como uma política de enxugar gelo, porque não existe um controle das drogas, não existe um controle de mercado, não existe um controle de uso, não existe um controle de acesso, existe um controle de pessoas. Quem é a pessoa que se aproxima das drogas? Talvez, se for uma pessoa branca, uma pessoa de classe média alta, se for uma pessoa que ocupa determinados cargos profissionais ou que transita em determinados espaços de privilégio, como por exemplo jovens universitários, eles não passem por toda essa violência em que o controle social